Quando a gente fala de futuro e de energia, um assunto que sempre aparece é a tal da transição energética, né? E aí as energias renováveis são as estrelas. Mas o que talvez muita gente não saiba é que o Brasil já é um gigante global nessa área. Vamos entender direitinho como isso funciona. Olha só para esse número, 85%. É muita coisa, né? Pois bem, essa é a porcentagem da nossa matriz elétrica que já vem de fontes renováveis. É um número que coloca o Brasil numa posição, assim, de destaque no mundo todo. E agora a gente vai desvendar como é que chegamos até aqui. Mas antes de tudo, vamos alinhar os ponteiros. O que é, afinal, energia renovável? De um jeito bem simples, é toda energia que vem de fontes que a própria natureza consegue repor. Pensa na luz do sol, que está aí todo dia, ou no vento que não para de soprar. É exatamente o contrário dos combustíveis fósseis, como o petróleo, sabe? Que um dia simplesmente vão acabar. E para a gente entender de onde vem aqueles 85%, a gente tem que começar pela base de tudo no Brasil: a força das nossas águas. Por décadas, a energia hidroelétrica foi, e ainda é, a grande protagonista da nossa geração de energia. E tem símbolo maior dessa força do que a usina de Itaipu? Ela já foi a maior do mundo por muito tempo e é um baita exemplo da escala gigantesca da nossa infraestrutura. A gente aproveita o potencial imenso dos rios brasileiros, que, por ter grandes quedas d'água, são perfeitos para gerar energia. Agora, o legal de ver aqui é como a mágica acontece. A água do reservatório desce com uma força absurda, gira as pás de uma turbina e esse movimento todo aciona um gerador que transforma essa energia mecânica em eletricidade. É simples e, ao mesmo tempo, genial. Só que essa energia, apesar de limpa, tem um preço. A construção dessas barragens gigantes traz impactos sociais e ambientais bem sérios. A gente está falando de inundar áreas enormes, o que muitas vezes força o deslocamento de comunidades inteiras, além da perda de ecossistemas e de terras que poderiam ser usadas para a agricultura. É um dilema bem complexo nessa conta da energia limpa. Bom, diante desses desafios das hidrelétricas, novas forças começaram a entrar em campo para diversificar a nossa matriz. E é aí que entram em cena o sol e o vento, que são as grandes apostas para o nosso futuro energético. E olha, essa imagem ilustra perfeitamente a nossa vantagem natural. Esses mapas mostram que o potencial do Brasil é absurdo no país todo, mas a região Nordeste, o Nordeste é uma potência, tanto para energia eólica com ventos super fortes e constantes, quanto para solar, com uma incidência de sol que é de dar inveja. E quando a gente fala de energia solar, existem basicamente 3 jeitos de aproveitar. A fotovoltaica é a mais famosa, com aqueles painéis que transformam a luz direto em eletricidade. A térmica usa o calor do sol para aquecer a água, por exemplo. E a heliotérmica, que é bem interessante, usa espelhos para concentrar a luz, gerar um calor imenso e aí sim mover as turbinas. Já com a energia do vento, a eólica, a divisão é mais pela localização. Os parques onshore são aqueles que a gente costuma ver em terra firme. Agora, a grande tendência mundial que está vindo com tudo para o Brasil são os parques offshore, que ficam instalados lá no meio do mar, onde os ventos são ainda mais fortes e não param nunca. Mas não é só de água, sol e vento que a gente vive, tá? Existem outras fontes super promissoras que completam o nosso, digamos, kit de ferramentas. E elas são essenciais para o futuro da nossa matriz energética. Começando pela biomassa, que nada mais é do que a energia que vem da matéria orgânica. O caso mais famoso aqui no Brasil, claro, é o etanol da cana-de-açúcar. Mas, um ponto de atenção. Apesar de ser renovável, a queima dela libera poluentes. Então, o controle ambiental é super importante para que ela seja uma vantagem de verdade. Da terra, vamos para o mar. O oceano é uma fonte de energia incrível e ainda muito pouco explorada. A gente pode gerar eletricidade com a força das ondas, com aquele sobe e desce das marés, ou até, olha que doido, aproveitando a diferença de temperatura entre a superfície e as águas mais profundas. E que tal usar o calor do nosso próprio planeta? É exatamente isso que a energia geotérmica faz. Basicamente, se injeta água no subsolo, onde as temperaturas altíssimas transformam ela em vapor. Esse vapor sobe com uma pressão danada e movimenta as turbinas para gerar eletricidade. E por último, temos o que muitos chamam de combustível do futuro, o hidrogênio verde. Ele é produzido por um processo chamado eletrólise, que basicamente separa o hidrogênio do oxigênio da água. E por que verde? Porque a eletricidade usada nesse processo tem que vir de fontes 100% renováveis, como a solar ou a eólica.
Mas é claro que essa transição para um futuro 100% renovável não é um passeio no parque. A gente precisa ter um olhar bem realista sobre os desafios que ainda estão no caminho e precisam ser superados. Então, aqui está um ponto crucial que o gráfico mostra muito bem. A diferença de rendimento é enorme. Enquanto uma hidrelétrica aproveita tipo 95% da energia que gera, as turbinas eólicas ficam com uma média de 30% e os painéis solares ali por volta de 15%. Ou seja, a tecnologia ainda tem que evoluir bastante para diminuir essa distância. E além do rendimento, tem outros desafios importantes. O primeiro é a intermitência. Afinal, não venta o tempo todo e nem faz sol à noite. Tem também os custos iniciais, que são bem altos, e a necessidade gigantesca de ter sistemas de armazenamento, como baterias enormes, para guardar essa energia e garantir que a luz não vai apagar quando o tempo mudar. Mas olha, apesar de todos os desafios, o futuro é muito promissor. O Brasil não está parado, muito pelo contrário. Já estamos escrevendo o próximo capítulo dessa história como uma verdadeira potência em energia limpa. E as tendências são muito animadoras. A gente está falando da expansão daquelas fazendas eólicas no mar, do crescimento do mercado livre de energia, onde o consumidor pode escolher de quem comprar, da transição inevitável para os veículos elétricos e de investimentos pesados para fazer do Brasil um grande produtor de hidrogênio verde. E essa missão toda não é por acaso, é uma política de Estado. Como disse o próprio ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o plano é aproveitar todo esse potencial para manter o Brasil na frente, garantindo não só energia limpa, mas também segurança e preços mais justos para todo mundo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Com tantos recursos naturais e uma matriz já tão avançada, será que o destino do Brasil é ser só um líder pelo exemplo consumindo a própria energia limpa? Ou será que o país pode dar um passo além e se tornar o grande fornecedor, o exportador de energia sustentável que o resto do mundo tanto precisa? A resposta, bom, ela está sendo construída agora.